Olá, sejam bem-vindos à nossa explanação de hoje. Vamos pular de cabeça nas mecânicas fascinantes da evolução espiritual. Sabe, o universo é regido por leis lógicas maravilhosas, e a gente vai focar agora no princípio evolutivo da alma humana. E, claro, aproveitar para desmistificar de vez algumas lendas bem antigas sobre como esse nosso progresso realmente funciona. Vamos lá? O ser humano pode reencarnar como um animal? Bom, essa é uma daquelas perguntas profundas que literalmente intrigam a humanidade há séculos, né? Será que alguém, por causa de grandes falhas morais, sofreria um rebaixamento e voltaria como um animal? Hoje a gente vai descobrir por que retornar como um bicho, como uma fera, é algo assim fundamentalmente impossível segundo as leis racionais da progressão espiritual. E para responder a isso de forma bem clara, a gente recorre às obras fundamentais de Allan Kardec. Olha só, Kardec não usou de achismo místico, nada disso. Ele teve uma abordagem superestruturada, bem parecida com a das ciências exatas. Ele basicamente observou os fenômenos, analisou tudo nos mínimos detalhes e buscou entender as leis naturais que regem tanto o nosso mundo material quanto o invisível. Isso nos leva a um conceito super antigo chamado metempsicose. E, historicamente, muitas culturas, tipo os filósofos lá da Índia e do Egito Antigo, acreditavam nisso. A ideia era que uma alma humana, se fosse cruel ou irracional na vida, poderia transmigrar, ou seja, passar para o corpo de um animal. Era visto como uma punição divina pesada, sabe? A pessoa estaria literalmente pagando pelos seus pecados, voltando à natureza na forma de uma fera. Mas aí vem o ponto crucial da visão espírita e traz uma verdadeira mudança de paradigma. O espírito não retrograda. A lei universal do progresso é categórica. O princípio inteligente simplesmente não anda para trás. Pensa bem, a natureza não destrói o conhecimento e a moralidade que um ser pensante já conquistou. Uma vez que o intelecto se expande, ele não encolhe mais. É uma conquista eterna. Tem uma frase fantástica na fonte original que ilustra isso com perfeição. O espírito não retrograda. O rio não remonta sua nascente. É uma analogia brilhante. As águas de um rio podem até bater em pedras, desviar um pouco o curso, formar umas corredeiras malucas, mas a força da correnteza segue sempre adiante. E com a evolução espiritual é exatamente a mesma coisa. É uma via de mão única, sempre para frente. Quando a gente coloca esses dois conceitos lado a lado, o contraste grita aos olhos. De um lado, a metempsicose, que permite uma regressão, uma mistura de espécies voltando a formas primitivas. Do outro, a reencarnação, baseada nas leis que Kardec estudou, rejeitando totalmente a ideia de um humano virar bicho. Ela garante uma progressão contínua, sempre para o alto, mantendo o patamar humano que já foi alcançado. Mas para entender a lógica por trás dessa impossibilidade de regredir, a gente precisa olhar para dentro. Afinal, o que exatamente separa a alma humana da alma animal? Quais são aquelas diferenças incontestáveis na nossa essência? Se a gente analisar os atributos, fica bem nítido. A inteligência de um animal é focada quase 100% na sobrevivência material, na conservação orgânica. O livre-arbítrio deles é super restrito e não gera uma responsabilidade moral. Em compensação, a alma humana. Bom, a gente tem um senso moral imenso, um alcance intelectual infinito e, o mais importante, uma autoconsciência contínua que sobrevive à morte física e vagueia de forma independente. Tem mais uma reflexão profunda sobre isso. Quem reconheceria a árvore, com suas folhas, flores e frutos, no germe informe contido na semente? Assim como uma árvore imensa e cheia de folhas jamais conseguiria encolher e voltar a caber dentro daquela sementinha inicial, um espírito que já atingiu o nível humano perdeu qualquer relação com seu estado primitivo. A expansão é simplesmente definitiva. Trazendo isso para o nosso dia a dia, é claro que o nosso corpo compartilha instintos básicos e biologia com os animais, certo? É a nossa conexão com a natureza. Mas existe essa centelha distinta da humanidade. O componente moral e intelectual coloca a gente num patamar superior completamente diferente. Somos seres moldados por essa enorme capacidade de discernir o que é o bem e o que é o mal. Aí você, ou melhor, a gente, naturalmente se pergunta: se não nos tornamos animais, como o espírito enfrenta as punições por suas más ações? Quer dizer, se ninguém vai ser castigado voltando como um inseto depois de cometer grandes atrocidades, como a justiça divina opera na prática? A resposta é que a verdadeira expiação não precisa mexer na nossa biologia. Ela acontece no campo moral e social.
O espírito vai enfrentar coisas como repetição de provas super difíceis ou vai reencarnar em uma posição material inferior para aprender humildade. É a famosa inversão de papéis. Aquele mestre arrogante pode muito bem retornar na pele de um servo, tendo que aprender a respeitar as pessoas e lidar com sua própria vulnerabilidade. E aqui está o grande pulo do gato. Os textos nos lembram que o espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Mesmo que alguém perca toda a riqueza ou status numa próxima vida, a inteligência da pessoa continua intacta. Se um grande gênio falhou moralmente, ele não vai reencarnar menos inteligente, ele só não vai ter mais os mesmos privilégios. É super reconfortante saber que a gente não perde nossa essência. A verdade é que todos nós estamos subindo uma escadaria gigantesca de aprendizado. A gente começa, lá atrás, lutando pelo domínio dos instintos materiais. Depois, passamos para o desenvolvimento pesado do nosso intelecto. E a última etapa, que leva inúmeras vidas para se consolidar, é a caminhada em direção à perfeição moral. É longo, mas a direção é sempre para o topo. Entender todo esse caminho serve para derrubar um monte de preconceitos, né? Isso prova, logicamente, que todos os espíritos, sem exceção, foram criados iguais. Nós compartilhamos o exato mesmo ponto de partida e vamos chegar ao mesmo destino supremo. Toda essa diversidade que a gente vê no mundo, das posições sociais e capacidades, é só porque cada um de nós está num degrau diferente dessa mesma escada. Então, a grande lição que tiramos daqui é que a reencarnação é uma baita ferramenta de progresso e não um instrumento de regressão. Voltar ao corpo físico é sempre uma nova chance, uma escola fantástica para a gente consertar o que quebrou, acertar os ponteiros com quem a gente machucou e dar mais um passo definitivo na nossa história. E isso deixa a gente com um pensamento incrível para encerrar a nossa explanação de hoje, sabendo que o espírito apenas avança, que as leis naturais garantem que não vamos dar nenhum passo para trás na nossa essência. Parem um segundo para imaginar o futuro. Quando toda a humanidade tiver vencido o egoísmo e transformado o instinto em amor puro, que alturas inimagináveis essa nossa ascensão vai alcançar. É uma jornada deslumbrante e o melhor, ela pertence a cada um de nós.